Abra comigo Salmos 91. O versículo 7. Toda circunstância que vem contra nós, nós temos que nos preparar antes da batalha. Todo grande guerreiro, grande exércitos, eles se preparam antes da batalha. Se preparam dentro da batalha. E tomam muito cuidado depois da batalha. Crentes que não estavam preparados antes deste problema, estão caídos. Crentes que estavam já preparados lá atrás, não estão se abalando. Estão firmes. Não é por ficar em casa ou deixar de vir à igreja, por causa dessa circunstância que estamos vivendo, vai nos desviar do Senhor. Por quê? Nos preparamos antes da batalha. Os jejuns, orações, nos humilhando para Deus nos montes, orando a Deus na igreja. Então, para estes não foram abalados, porque quanto mais buscaram antes da guerra, estão se fortalecendo dentro da guerra. Aqueles que não se prepararam atrás, estão sofrendo a consequência hoje. Pastores, padres, membros de igreja, diáconos, diaconisas, presbíteros, etc. Membros da casa do Senhor. Eu disse um tempo atrás que qualquer feriado que tinha na nossa nação, poucos crentes vinham à igreja. Eu disse, o Senhor vai sacudir esta nação. O Senhor vai sacudir os 4 cantos da terra. Eu não sei se era terremoto ou o que era, mas esta peste que veio foi o pior do que um terremoto. Porque o terremoto acontece e acaba, a peste não acabou ainda. O Senhor disse que temos que nos preparar a cada momento antes de entrarmos na batalha. Porque quando entrarmos na batalha, podemos tomar exemplos, tomar tiros, tomar setas, flechas, mas estamos com o escudo da fé, que é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Se preparar antes da batalha significa espiritualmente nos preparar com a palavra, com jejuns, com orações, nos humilhar todos os dias para Deus, porque o que o Senhor quer de nós é que possamos humilhar para Ele todos os dias. É isso que o Senhor quer de cada pessoa, que reconheça Ele, que se humilhe para Ele. A Bíblia nos fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas tu não serás atingido. Todos nós podemos passar por um processo, sim, não é? Todos nós podemos ter problemas, sim, porque a Bíblia fala em Provérbios, se não me falha a memória, ou Eclesiastes, se não me falha a memória, o que sucede ao justo, acho que Eclesiastes, sucede ao ímpio. Só tem uma coisa que nós somos diferenciados, é a salvação. Sabemos, se partirmos hoje desta terra, estaremos para sempre com o Senhor. Essa diferença que o ímpio não pode ter, a salvação. O restante tudo pode acontecer igual. Agora a Bíblia nos dá uma garantia, que se nós estamos nos preparando para uma batalha, 1000 pode levantar ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, que nós não podemos ser atingidos. A Bíblia fala que quando o povo hebreu saiu do Egito, com mão forte pelo Senhor, quando saiu o povo hebreu do Egito, tudo era contrário ao povo hebreu. As circunstâncias totais eram contra o povo hebreu. Era impossível o povo hebreu sair do Egito, a não ser pela mão forte do Senhor. O que representa o Egito, as coisas mundanas, o que representa o Egito, Faraó, Satanás e as suas legiões, que lutam incansavelmente contra a igreja, lutam incansavelmente contra as obras de Deus. E aí a Bíblia nos fala que eles saíram não pelas mãos deles, mas saíram pelas mãos
forte do Senhor, aleluia, e nós vamos sair desta praga com as mãos fortes do Deus Todo-Poderoso, aleluia, as palmas para Jesus o Nazareno, porque Ele está aqui, a presença dEle aqui. As palavras que saem dos nossos lábios não são nossas, é pelo Espírito Santo. As palavras que saem dos nossos, o Senhor falou, não tem que preocupar com quem ter a dizer, a pregar, a falar, eu falarei por vós. E é o Espírito Santo que fala através de nós aqui, nos enchendo para dizer que Ele tem o controle de todas as coisas, para o dia bom, para o dia mau. Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. Digam aleluia. Repete comigo, você que está em casa: 1.000 vai cair ao meu lado, 10.000 vai cair à minha direita. Significa que até pessoas próximas poderão cair. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Irmãos, nós temos que orar a Deus, nos humilhar para Deus. No versículo 8 diz ainda: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. As pessoas no Brasil e no mundo inteiro brincaram com Jesus. As pessoas têm blasfemado de Jesus. No Brasil mesmo houve um carnaval, as pessoas zombaram do nome de Jesus. Não ficará pedra sobre pedra, o Senhor disse ao meu espírito. Não ficarão pedra sobre pedra os que brincam, mas Deus tem o seu povo remanescente dele, que somos nós. Se não fosse a igreja sobre a terra, imagino que já tinha acabado isso aqui. Mas Deus, por causa de um justo, Ele livra uma nação inteira. A Bíblia fala que Moisés, quando perguntou, Abraão, quando perguntou, Senhor, por causa de 30, 40, 50 livrarás, 40, 30, 20 livrarás, 10 livrarás. Senhor, por causa de Abraão, livrou muitas situações sobre a sua família. A Bíblia fala e nos revela que o povo se afastou de Deus. O povo da época afastou de Deus, e as consequências vieram. O Senhor tem nos mostrado que nos dias atuais as pessoas têm afastado de Deus, não têm se humilhado para Deus, e por isso tem coisas acontecido com cada um de nós. Nós temos que entender que as coisas acontecem pela permissão do Senhor. Foi o diabo que fez, sim, mas Deus deu a permissão. A Bíblia fala que quem tocou em Jó foi Satanás, mas Deus deu permissão. Deus enfermidade, Deus permitiu trabalhar com Jó nas riquezas, Deus permitiu trabalhar com Jó no seu orgulho, no seu ego, e Deus permite trabalhar com nós, cada um de nós. A Bíblia fala: somente com os teus olhos você vai olhar e ver a recompensa dos homens ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nunca esqueça disso, o Altíssimo é a tua habitação. Deus tem o domínio, aquele que conhece cada estrela pelo seu nome, aquele que sabe contar cada areia da praia, aquele que conta cada fio de cabelo da sua cabeça. Diga, Ele tem o domínio extraordinário de todas as coisas. Quando nos humilhamos para Deus, Deus muda o nosso cativeiro. Abra comigo Atos dos Apóstolos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus dentro da prisão. E os outros presos o escutavam. Não podia talvez ver naquele momento, mas escutavam. Versículo 26, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. Abriram todas as portas.
e foram soltas as prisões de todos. Quando eles oravam e cantavam hinos, não é cantando, desculpa a expressão que vou utilizar nesta manhã, porque eu sou muito educado. Essas porcarias de música estão por aí. A Bíblia não fala que eles estavam cantando música que agradava ao povo, não. Eles cantavam hinos a Deus. Hinos de adoração, verdadeiros cânticos que saem da alma, não saem de lábios mentirosos. Há muita gente cantando para ganhar dinheiro, irmão. O Espírito Santo falou no meu coração, muitos cantores que são ungidos do Senhor, realmente cantam com os lábios e com o coração puro. Mas muitos têm brincado com o nome do Senhor por causa do comércio. Ai, ai, ai de ti. Muitos têm pregado também para o comércio. Muitos têm pregado por amor. Então não podemos julgar. Mas Deus sabe quem é quem. Deus está permitindo muitas coisas, irmão, para sacudir os alicerces desta terra, para mostrar ao homem que o homem pode ter dinheiro, pode ter posição social, pode ser o que for, pode não ter nada, que é a mesma coisa para todo mundo. Aleluia. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, dois grandes ungidos do Senhor, eles oravam e cantavam hinos a Deus dentro da prisão, ó. E os outros presos escutavam. Sempre tem alguém que escuta a gente, aleluia. Sempre tem alguém que está escutando a palavra de Deus, que ela não volta vazia, prospera para onde é enviada. E de repente, diga rapidamente, automaticamente, sobreveio um tão grande terremoto enviado por Deus, que os alicerces do cárcere da prisão se moveram, e logo se abriram todas as portas. Não há coincidência de algumas portas. Todas as portas se abriram da cadeia, quando Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Olha, irmão, deixa eu falar um negócio para você, que Deus está mandando bater nessa tecla. Deus não quer que a sua obra vire comércio. O Espírito Santo está mandando dizer nesta manhã para todos que estão me escutando, e aonde chegar esta mensagem, o Senhor não quer que a sua obra seja comércio, mas que a sua obra seja uma obra santa, de ungidos verdadeiros, que morreram para o mundo para viver para Deus verdadeiramente, e pregam o Evangelho com a verdade. Porque a verdade é que liberta o homem. Conhecereis a verdade, que é a palavra, e a palavra, a verdade vos libertará. Pois se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente somos livres. Temos que conhecer a verdade, a palavra é a verdade, e ela nos libertará. Como buscar, Senhor Jesus, essa santificação? Como buscar, Senhor Jesus, antes desta batalha? O que precisamos fazer? Ter a palavra de Deus infiltrado dentro de nós, meditar de dia e de noite, como diz o Salmo 1, estar alicerçado dentro destes versículos bíblicos, e procurar viver uma vida reta diante de Deus, uma vida de obediência a Deus, uma vida de ser direcionado pelo Espírito Santo, porque toda direção que você tomar de você, você vai sofrer, mas toda direção que você tomar pelo Espírito Santo, vai ser vencedor e vencedoras aqui, aleluia. As palmas para o Senhor nesta manhã. Quando veio tão grande terremoto enviado por Deus, os alicerces dessa prisão quebraram, se moveram, e logo, rapidamente, se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Todos. Voltando para o texto, a Bíblia fala, no versículo 10 agora: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma vai chegar à sua tenda. Aconteceu isso com o povo egípcio. As pragas chegaram aos egípcios, mas não chegaram aos hebreus. As pragas, tormentas, obras diabólicas, obras satânicas, aleluia, caíram sobre os egípcios, todos primogênitos,
entre crianças e animais primogênitos, morreram todos naquele dia. Aí é a Páscoa, o povo hebreu sai do Egito, representando, saindo da escravidão do Egito e vindo para Jesus e sendo salvo para até chegar na terra de Canaã. A Bíblia nos fala então que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Quando eu e minha mãe, dentro de casa, pegamos o Covid, meu pai estava internado no hospital, lá em Coronel Fabriciano, e eu e minha mãe estávamos de Covid em casa. Eu tive uma visão na madrugada tremenda, tremenda. Eu não contei para vocês isso, vou contar agora. Literalmente eu vi o demônio da morte, com vestido de um capu negro. Eu não conseguia ver o rosto dele. E no pé da minha cama, literalmente eu vi o anjo da morte saindo assim, e me olhando, me observando na cama, onde está a Bíblia ali, me observando, e ele fazendo assim para mim, e saindo das portas da janela para fora. O Senhor mostrou que Deus poupou a minha vida ainda. Por quê? Porque era para mim estar morto, talvez. Era para ter morrido aquele dia, em dezembro. Pastor Carlos era para ter morrido em janeiro. Por que não foi? Porque Deus ainda tem um projeto com a gente. Nada foge do controle de Deus. Tivemos uma irmã agora com 60 dias entubada. Eu olhei e falei, já era. A irmã já era, uma irmã aí, de uma igreja. Já era, já foi. A mulher 60 dias levantou da cama, foi desentubada e não teve sequela alguma de andar e nem nada. Diga milagre. Diz que o médico chamou ela de milagre de Deus. Aqui tem o Flotone, milagre de Deus. Doutor Mário chamou ela, milagre de Deus. Irmã Danúzia, milagre. 60 dias, porque Deus ainda tem um projeto com ela. Porque quando não tem mais projeto, já era, irmão. Se Deus não tiver projeto comigo amanhã, Ele me leva. Mas se tem projeto, a morte não vai vencer nós. Se ainda temos projeto de nos humilhar para Deus, de buscar a Deus, de ganhar almas para Ele, ainda estaremos com Ele. Ele nos dará vitória em todas as áreas, e a morte vai ter que fugir de cada um de nós antes do tempo. As palmas para o Senhor, creia nisso. E literalmente eu vi saindo o demônio da morte. Deus ia ter um projeto com minha mãe também. Em dezembro, Deus resolveu recolher o meu pai. Estava cansado já. Estava muito cansado. Meu pai, eu vou falar uma coisa que também vai chocar você, mas vou dizer a verdade. Dias antes dele ser operado e depois entubado, ele falou comigo claramente, estou cansado, meu filho. Falei, pai, Deus tem obra com o Senhor ainda, estou cansado. E olhou para o céu, como se fosse hoje. E falou, Deus podia me levar. Falei, pai, não fala isso. Não fala isso, pai, porque é Deus que é o dono da vida. Ele falou, estou cansado, meu filho. E Deus o escutou e levou. Quando uma pessoa de 77 anos diz isso, ele falou assim, estou cansado de ver essas coisas iníquas neste mundo, e as pessoas não se convertem, muitos não mudam. Eu falei, pai, ainda há esperança. Ele olhou para o céu e falou assim, Deus podia me levar. E o Senhor ouviu. E quando eu orei no leito por ele, eu falei, pai, Deus vai te tirar daqui pela minha fé, mas eu senti no Espírito que não saía. E orei assim, Senhor, como o Senhor fez com Ezequias, que deu mais 15 anos de vida a Ezequias, tire meu pai daqui. E aí meu irmão, 2 semanas antes de meu pai falecer, meu irmão teve uma visão, engraçado que nem crente é praticamente, mas teve uma visão, Ronaldo,
Ronaldo viu vários anjos do lado dele. Quando o Ronaldo falou desta visão que teve, eu falei assim: Deus vai recolher meu pai. Ele falou que os anjos conversavam um com o outro, assim, dizendo assim, tipo assim, levamos ele agora, tipo assim, Deus quer levar ele agora ou vai levar depois? Como é que vai ser? É tipo os anjos conversando ali, mas não era conversando, era preparando para levá-lo. Eu falhei, eu pedi perdão a Deus do que falei. Eu falei: Senhor, o homem que te serviu tantos anos sem cobrar nada desta igreja, por que foi colocado dentro de um saco, Senhor? Por que morreu dessa maneira? Não era Covid, ele morreu foi de trombose, mas a Covid complicou, mas ele morreu foi de trombose, na verdade, a operação que ele fez. E eu disse a ele: não faça a operação agora, não faça. Ele falou: não, eu vou fazer. Mas ele disse 2 semanas antes, estava cansado. Irmãos, tudo que você pedir a Deus, Ele faz por você. Ele faz. Mas eu quero dizer a você que, se Deus ainda tem um plano na tua vida, Ele vai cumprir. Nós estamos agora no meio da mortandade. Muitas pessoas estão ficando deprimidas, angustiadas e tristes. Mas nós crentes confiamos no Senhor, o que for o projeto dEle vai realizar. Se Deus também ver que nós não temos mais sequência, Ele nos leva. Mas o importante é o crente ser salvo na pessoa de Jesus. E eu tive o privilégio ainda de, antes meu pai partir, eu tive na terça-feira com ele, antes de ser entubado na sexta-feira, eu fui na terça-feira visitá-lo. Ele colocou a mão na minha cabeça e me abençoou. E ali muitas coisas, liberamos perdão um para o outro, porque eu sei que era meu pai, mas tinha umas coisas que eu corrigia ele, me corrigia, eu corrigia como pastor, ele me corrigia como filho. Algumas indiferenças todos nós temos no meio dos nossos familiares, mas aí eu pedi o perdão a ele, e falei: pai, coloca a sua mão na minha cabeça e me abençoa, pai. E ele colocou nos últimos momentos a mão na minha cabeça e teve força ainda com oxigênio de orar por mim. E ali eu vi que a vida é tudo passageiro. Ali a gente chega à conclusão no hospital que a gente não é nada, a gente está na mão das pessoas, ele me pediu algumas coisas e eu fiz por ele, na terça-feira que estive ali. Ele virou para mim e disse: meu filho, compra um sepulcro novo para mim e para a família. Falei: pai, para quê? Só tem um do senhor já. Ele falou: não, compre mais um, meu filho. Eu peço que você faça isso por mim. Eu falei: sim, pai, vai ser feito agora. Vou comprar hoje ou amanhã, estou comprando. E fizemos assim para ele, aonde ele foi colocado. E ali ele falou assim: cuide da sua mãe para mim. A certeza de que vai partir, ela mostra em palavras. Cuida da sua mãe para mim, está dizendo o quê? O que está dizendo para mim? Eu vou partir, meu filho. E teve uma serenidade como nunca teve antes, como ele era estourado, nervoso, italiano, sangue quente. No hospital manteve a calma. Eu fico pensando assim, quando Deus chama, a pessoa sabe que está chegando o seu momento. Mas acredito ainda que nós todos aqui, Deus tem um plano grande, que não é o nosso momento ainda, que muitas coisas para o Senhor nós vamos fazer. Eu quero falar para um grupo de pessoas que talvez está me ouvindo agora e assistindo. Há pessoas que estão com medo de morrer. Em vez em quando também passa essa sensação ao meu coração também, nós estamos vulneráveis. Mas aí eu lembrei dessa palavra: se o Senhor tem um projeto na nossa vida, não morreremos antes de cumpri-la. Não morreremos antes de o Senhor cumprir todos os seus desígnios com cada um de nós. Há pessoas que Deus me usou aqui para falar e não deram crédito à voz do Espírito, morreram antes do tempo. Eu lembro de uma pessoa que eu falei: é a última vez que o Espírito Santo manda te dizer. Rapidamente, passou meses, morreu.
Irmãos, com a obra do Senhor não se brinca, a obra é santa. Quando Deus usa a boca do profeta verdadeiro, não os profetas estão aí falando besteira e bobagem, muita gente terrorizando pessoas pela internet, eu sou contra isso. A obra do Senhor, quando usa o profeta, é para edificar, consolar e exortar, nunca direcionar ninguém, mas consolar, exortar e edificar. Eu estou vendo profetas aí jogando só palavra de maldição, tem que quebrar isso. Acreditamos que tudo vai cessar, a paz vai reinar nesta nação, a paz vai reinar nos 4 cantos da terra. Agora o Senhor nos ensinou com esta enfermidade, como parar todos para atenção a Ele. O mundo todo agora está parado e olhando o que vamos fazer. Eu quero dizer a você que a nossa esperança é totalmente em Jesus Cristo. E quando somos alicerçados nele, não há falha, não há erro, não há nenhuma dúvida. A minha palavra para esse grupo de pessoas que estão nos ouvindo aí, assistindo: não desespere, não tire a sua vida, não perca a esperança que Jesus Cristo é o único Senhor da nossa alma. E se vivemos é para Ele, se morrermos é para Ele. Se continuarmos nele, somos dele. Se nós morrermos, estaremos com Ele para sempre. Não devemos perder a esperança nele. Ele sabe de todas as coisas. Eu estava assistindo uma reportagem ontem interessante, de um rapaz que se perdeu, caiu com um avião, no meio de uma mata, ficou, acho que 29 dias, comendo da mata, bebendo da mata, e sobreviveu, perdeu muito peso, era um piloto de avião. E eu fiquei vendo ele abraçando o pai e a mãe, voltando, e o pai e a mãe chorando, e ele chorando. Era impossível, 29 dias no meio de uma mata, de sair dali, uma mata fechada. E sobressaiu, porque Deus, aí ele falou que a vida dele não é mais a mesma, que ele agora, nas pequenas coisinhas, de uma colher de sopa que ele toma, ele dá valor à vida. Irmãos, tem coisa na vida da gente que Deus trabalha para nos ensinar a dar valor a cada gota de uma água que cai do céu. Olha, tem coisa que acontece na vida da gente para a gente valorizar o Deus que a gente serve. Porque às vezes nós temos tudo aqui e reclamamos da vida. Há muitas pessoas que reclamam de Deus porque não fez um negócio, porque aconteceu uma situação difícil, porque houve isso, houve aquilo na família. Ei, em tudo dei graças, a Bíblia diz. Em tudo devemos agradecer a Deus pelaquilo que nós temos, por aquilo que nós somos. Em tudo devemos agradecer a Deus pelo que está fazendo com a gente. Aí este piloto que ressuscitou dos mortos, 29 dias no meio de uma mata fechada, onça não achou ele porque Deus não deixou, aleluia. E sobressaiu daquela mata vivo, encontraram ele, e caiu do avião e não morreu. Um avião pequeno porte, caiu e não morreu. Primeiro milagre, cair do avião e não morrer. Segundo, sobreviver 29 dias na mata. Escute bem uma coisa que eu vou dizer a você. Até aqueles especialistas do boina verde, que eles ficam 15 dias na mata, eles levam algumas coisas, mesmo assim, eles têm dificuldade. E o camarada que não é boina verde, não é nada, não é preparado para isso, 29 dias no meio de uma mata, e sobreviveu. Eu vi na Record ontem. Interessante. Quando Deus tem um projeto com a pessoa, pode passar 100 dias, 1000 dias, se Deus quiser salvar e curar e restaurar, Deus faz. Aleluia. Digam graças a Deus. Digam louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para encerrar. Quero agradecer esse domingo, lembrando que Jesus morreu sim na sexta-feira, mas ressuscitou domingo pela manhã, e Ele está vivo para todo sempre. As palmas para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, queremos te agradecer por esta manhã, Senhor. Me perdoa alguma palavra que talvez saiu dos meus lábios que não era da sua direção. Talvez toquei no nome do meu pai, não era para ter falado algumas coisas, Senhor. Mas falei o que veio ao meu coração nesta manhã. Talvez essa palavra sirva para alguém aqui. Para alguém que está em casa, sirva
de lição para valorizar a vida, para valorizar cada detalhe da vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem fazer muitos projetos sem colocar Deus em primeiro lugar? Na minha vida é assim, só dou o passo que Deus confirmar. Só vamos dar o passo que Deus nos direcionar. E agradecemos ao Senhor nesta manhã. Obrigado, Jesus. Nos poupe desta praga, nos livre desta praga, desta doença. Nos dê vida, Senhor. Nos livra de entrarmos no hospital agora, Senhor, para sempre. Nos livra, Senhor, de nós pegarmos essa doença novamente. Ou daqueles que nunca pegaram, que nunca venham pegar. Nos livra, Senhor, de sermos entubados. Nos livra, Senhor, de cairmos na mão do sistema do hospital que aí está. Nos livra, Senhor, a cada um de nós e nos dê saúde perfeita. Nos dê a unção e o poder do Teu Espírito. Renova em nós um espírito reto. Renova em nós, Senhor, um espírito de santificação. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas e fraquezas. E nos enche do Teu Espírito. Renova o nosso espírito. E restaura a nossa vida. Guarda os nossos familiares. Guarda a nossa família, Senhor. Proteja e livra-os. A minha família e a família dos meus irmãos que aqui estão. A família dos que nos assistem, que nos ouvem agora e nos assistem. Que o Senhor possa livrá-los. E que esta praga venha cessar e acabar em nome de Jesus. Amém. Amém. Poderíamos abrir o culto hoje à noite, queridos, presencial. Mas na minha consciência veio. A doutora Márcia é membro da igreja, é a proprietária do hospital, falou: pastor, está tudo lotado. A minha consciência não há de aglomerar agora, não é o momento. Agora realmente não é o momento. É o momento de nós cuidarmos agora e abrirmos devagar. Talvez na quarta-feira ou na sexta, não sei como vai estar o andamento da cidade. Para nós abrirmos devagar os cultos com poucas pessoas por enquanto, até tudo voltar à normalidade em nome de Jesus. Podia abrir hoje à noite, mas eu sei que se abrir, muitos vão vir. E agora é o momento de nós não termos hospital praticamente, né? Não termos leitos, então não é bom nós abusarmos. Amém, queridos? Então, não sei se os irmãos concordam comigo, mas eu acho que é um momento de cautela agora para todos nós. A irmã Neuza, por exemplo, minha mãe, 72 anos, não é bom vir agora. Falei: fica em casa por enquanto, mãe. É um grupo de risco. Eu também, com meu coração, também é um grupo de risco, mas estou aqui pela fé, amém? Deus está livrando, eu não posso parar de pregar o Evangelho, mas também somos grupo de risco. Agora não é momento de reunir com os irmãos em casa, com familiares, não é momento de fazer aglomerações, não é momento de festas agora, não é momento para isso, queridos. Tem que tomar muito cuidado com isso, amém? É momento de muita oração agora e pedir a Deus que nos livre, até cessar esta praga, em nome de Jesus, amém, queridos? Deus abençoe. Pela manhã, está tranquilo, sempre foi domingo de manhã, o número reduzido, então pela manhã, domingo, nós vamos continuar esse culto aberto, amém? Amém, queridos? Mas sem muita aglomeração. E outra coisa, irmãos, gostam de ficar conversando lá fora, é bom não ficar muito junto, entendeu? Pertinho do outro, né? Sempre com a massa, mas é perigoso também, afasta um pouco. Vamos ter cuidado agora, amém? Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos que aguardam a volta bendita de Jesus Cristo. À noite vamos estar aqui com um culto sem ser presencial, na live, amém, queridos? Aí você convida pessoas, compartilha, e que Deus abençoe o seu dia.
e que Deus prospere a cada um de vocês, amém? E dê saúde perfeita, amém.